Philippines ranked 72nd out of 195 countries in the 2025 KOF Globalization Index. Ramdam pa rin ngayong araw sa Asia, kabilang ang Pilipinas, ang epekto ng dagdag taripang pinapataw ng Amerika sa produkto ng ibang bansa, partikular sa halaga ng stock. Olá a todos! Neste vídeo, vamos apresentar a relação entre a globalização e os meios de transporte, destacando também a importância dos agentes políticos nesse processo. Antes de tudo, é importante entender que a globalização é um fenômeno que aproximou diferentes países do mundo. Hoje, praticamente todas as nações estão conectadas de alguma maneira, seja pela economia, pela cultura, pela política, pela tecnologia ou pelo meio de comunicação. Atualmente, produtos, informações, dinheiro e pessoas circulam com muita rapidez entre diferentes regiões do planeta. Isso acontece porque o avanço tecnológico permitiu que as distâncias fossem reduzidas e que a comunicação se tornasse quase instantânea. Por exemplo, um produto fabricado na China pode ser vendido no Brasil em poucos dias. Uma empresa dos Estados Unidos pode realizar negócios com países da Europa em tempo real pela internet. Além disso, pessoas conseguem viajar para outros continentes em poucas horas, graças aos avanços dos meios de transportes. Outro exemplo da globalização está nas redes sociais e nos meios de comunicação. Hoje, uma notícia em outro país pode chegar até nós em poucos segundos. Um vídeo gravado em qualquer parte do mundo pode ser assistido rapidamente por milhões de pessoas em diferentes países. Também percebemos a globalização na cultura. Muitas pessoas assistem filmes estrangeiros, escutam músicas internacionais, utilizam produtos importados e acompanham costumes de diferentes países. Tudo isso acontece graças ao avanço da tecnologia, da internet, da comunicação e principalmente dos meios de transportes, que reduziram a distância e facilitaram a conexão entre os países. Dessa forma, entender a globalização é fundamental para compreender como funciona a economia mundial e como os países dependem cada vez mais uns dos outros. Além disso, a globalização trouxe mudanças importantes para a sociedade, para o comércio e para as empresas, que até mesmo para o cotidiano das pessoas. Atualmente, é muito difícil imaginar um país completamente isolado do restante do mundo, já que as relações internacionais fazem parte da economia e da organização da sociedade moderna. Responsabilidade do Estado e disputa de projetos. Diante disso, o papel dos agentes políticos não é opcional, é obrigatório. É dever do Estado planejar e investir em uma malha logística nacional. Rodovias, ferrovias, portos e aeroportos não podem ficar reféns da iniciativa privada e de interesses eleitorais de curto prazo. É função do poder público garantir transporte público digno e acessível, porque mobilidade é direito, não mercadoria. Cabe ainda ao governo enfrentar as desigualdades regionais com políticas de redistribuição de recursos e adotar uma agenda ambiental corajosa que confronte os lobbies do atraso. As escolhas políticas de hoje definem se teremos um país integrado ou fragmentado. Cumpre observar que governabilidade se mede pela capacidade de reduzir abismos, não de administrar privilégios. Conclui-se que globalização e transporte não são fenômenos técnicos, são decisões políticas. Se a globalização impõe a circulação do capital e mercadorias, o Estado pode garantir que essa circulação gere justiça social. O desafio do nosso tempo é politizar o debate sobre logística, decidir a serviço de quem e para que transportamos. Sem planejamento público e sem coragem para enfrentar desigualdade, conectamos apenas mercados, não pessoas. Importa destacar que conectar territórios é obra da engenharia, conectar oportunidade é obra da política. Boa noite, meu nome é Pedro e eu vou falar um pouco sobre os papéis dos meios de transportes dentro da globalização. Quando falamos em globalização, falamos diretamente sobre desenvolvimento, competitividade e gestão pública. Hoje, cidades e países
que investem em infraestrutura conseguem atrair mais empresas, gerar mais empregos e fortalecer sua economia. Por isso, os meios de transportes deixaram de ser apenas uma questão de mobilidade. Eles se tornaram uma ferramenta estratégica de crescimento. Rodovias, ferrovias, portos e aeroportos eficientes facilitam o comércio, reduzem custos e aproximam regiões que antes enfrentavam dificuldades de desenvolvimento. O transporte marítimo movimenta grande parte da economia mundial. Um barco, de exemplo, o aéreo garante agilidade para negócios e serviços. Já o rodoviário e o ferroviário fortalecem a integração regional e impulsionam o mercado interno. Um carro de exemplo. Impactos positivos. Quais são os impactos positivos que vem tudo isso? Com infraestrutura e lógicas e eficientes, a globalização gera empregos, amplia investimentos e cria novas oportunidades econômicas. Regiões antes esquecidas passam a receber empresas, serviços e maior circulação econômica, fortalecendo o desenvolvimento social e regional. Além disso, mobilidade eficiente melhora o acesso da população à educação, saúde e trabalho, impactando diretamente a qualidade de vida. Por isso, o papel dos agentes políticos, vocês, é decisivo. Planejar transportes não é apenas construir obras, é preparar cidades e regiões para crescer, competir e oferecer mais oportunidades para a população. Quem investe em infraestrutura não constrói apenas estradas, constrói desenvolvimento, competitividade e futuro. Contradições e desafios políticos da globalização. A globalização, embora apresentada como caminho de progresso, aprofunda contradições estruturais. A primeira delas é a desigualdade territorial. Enquanto centros econômicos concentram investimentos, regiões periféricas permanecem sem infraestrutura básica por falta de vontade política. A segunda é o custo ambiental, ignorado em nome do lucro imediato. O Estado, muitas vezes, se omite na regulação de poluição gerada pelo modelo de transporte predatório. Nas metrópoles, o colapso da mobilidade escancara a ausência de planejamento público. O congestionamento não são apenas um problema de trânsito, são um problema de gestão. Por fim, a interdependência econômica expõe nossa vulnerabilidade. Crises geradas pela especulação internacional atingem diretamente o trabalhador brasileiro, sem que haja mecanismo de proteção social à altura. Vale frisar que desenvolvimento sem decisão política é privilégio e não um avanço social. A globalização é um processo histórico que aumentou a integração entre os países nas áreas econômica, política, cultural e tecnológica. Isso significa que os países passaram a ter relações mais intensas, realizando trocas comerciais, culturais, financeiras e tecnológicas com maior frequência. Com o avanço da globalização, produtos fabricados em um país passaram a ser vendidos rapidamente em várias partes do mundo. Esse processo se intensificou principalmente no século XX, com o desenvolvimento da internet, dos computadores, dos satélites e dos meios de transporte modernos. A distância diminuíram e a comunicação ficou muito mais rápida e eficiente. Atualmente, acontecimentos em um país podem gerar impactos em várias regiões do planeta. Uma crise econômica, por exemplo, pode afetar empresas, empregos, bolsas de valores e mercados internacionais. Outro ponto importante é que os países passaram a depender economicamente uns dos outros. Muitos produtos utilizados no dia a dia possuem peças fabricadas em diferentes lugares do mundo. Um celular, por exemplo, pode ter componentes produzidos em vários países diferentes antes de chegar ao consumidor final. Além disso, a globalização aumentou o contato entre diferentes culturas. As pessoas passaram a consumir música, filmes, comidas, roupas e costumes de diversos países. Esse contato cultural fez que costumes internacionais se espalhassem rapidamente pelo mundo. Outro aspecto importante da globalização é a atuação das empresas multinacionais, que possuem fábricas, lojas e investimentos em vários países ao mesmo tempo.
Essas empresas ajudam a fortalecer o comércio internacional e aumentar ainda mais a integração econômica mundial. Assim, o mundo passou a funcionar de maneira cada vez mais interligada. Existem três fatores principais que impulsionam a globalização. O primeiro fator é a tecnologia. Com o avanço da internet, dos computadores, dos celulares e dos satélites, a comunicação se tornou muito mais rápida e eficiente. Atualmente, pessoas conseguem conversar em tempo real com outras que estão em diferentes países. Empresas conseguem realizar negociações internacionais pela internet em poucos minutos. Além disso, informações circulam rapidamente pelo mundo por meio das redes sociais, dos sites e de notícias de comunicação. O segundo fator é a economia globalizada, baseada no comércio internacional e na atuação de empresas multinacionais. Muitas empresas produzem mercadorias em diferentes países ao mesmo tempo. Algumas fabricam peças em um país, montam os produtos em outro e vendem para o mundo inteiro. Isso aumenta o comércio internacional e fortalece as relações econômicas entre outros países. Atualmente, vários países dependem da importação e da exportação dos produtos para movimentar suas economias. O terceiro fator são os meios de transportes, que possuem papel fundamental na globalização. Os navios transportam grandes cargas pelos oceanos. Os aviões permitem viagens internacionais rápidas e os caminhões distribuem mercadorias pelas rodovias. Além disso, existem trens, metrôs e ferrovias que ajudam no transporte de produtos e pessoas em diferentes regiões. Com transportes mais modernos e eficientes, a empresa consegue reduzir custos, aumentar a produção e entregar produtos com mais rapidez. Isso facilita o comércio internacional e aumenta a integração econômica entre os países. Outro ponto importante é que os governos também participam desse processo. Muitos países investem em portos, aeroportos, estradas e ferrovias para melhorar a circulação de mercadorias e fortalecer a economia. Portanto, a globalização depende diretamente da tecnologia, da economia internacional, dos meios de transporte e das decisões políticas realizadas pelos governos. Sem tecnologia, comunicação e transporte eficiente, a globalização não teria alcançado o nível atual da integração mundial.